São 3 horas da tarde do dia 5 de outubro de 2023. Ou seja, hoje a Constituição Federal Brasileira completa 35 anos, né? E quando se fala em cidadania, não tem como falar de cidadania sem falar sobre constitucionalidade. Então, a Constituição Federal, ela não é apenas um enfeite lá na pirâmide de Kelsen, né? E nem aquelas leis estão ali dentro da Constituição de enfeite também, né? E cada lei existe uma aplicabilidade. Então, assim, conforme as inconstitucionalidades que a gente vai vivendo, né, vivenciando no dia a dia, e nas mais diversas esferas, não só judiciais. Então, assim, a gente tem visto que quando a gente não tem o conhecimento básico da Constituição, acaba que a gente pode ser prejudicado em muita coisa, até a gente sabendo. A gente, que eu falo no sentido de a gente não é de terceira pessoa, né? Naquela questão das análises psicológicas, né? Analíticas, ou junguianas, ou behavioristas, ou enfim, comportamentais. Eu estou aqui falando a gente, quando eu falo em terceira pessoa ou no plural, é uma maneira de globalização, né? A gente que está a mercê e está sistemicamente na multidisciplinaridade interdisciplinaridade de todas as áreas, não só jurídicas, né? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas tudo está dentro do conexo interligado de alguma coisa, de alguma forma. Mas então, deixa eu tirar o foco aqui, falar sobre constitucionalidade e inconstitucionalidade, porque quando a gente fala em constitucionalidade, ao mesmo tempo a gente se depara com a realidade, né? Que bom seria viver no Brasil com todas aquelas leis que estão ali na Constituição Federal de 1988 funcionando, com a aplicabilidade correta, né, com bom senso, discernimento, cautela e principalmente com constitucionalidade. Mas aqui, o vídeo não é para falar sobre casos específicos, então de uma maneira geral, né? Então são 35 anos que foi promulgada, né, a Constituição Federativa Brasileira e existe o cerne da questão, não são as leis. O cerne da questão não é criar mais leis. Vejamos que a Constituição dos Estados Unidos, ela teve uma alteração, foi pouquíssimas alterações, né? Desde a sua criação original. Ah, mas eu estou aqui pegando um parâmetro, a Constituição dos Estados Unidos. Veja bem, eu estou pegando um parâmetro de primeiro mundo. Nós estamos no Brasil, veja só. Vamos adequar para as questões brasileiras. Mas, então, no primeiro mundo, ali nos Estados Unidos, a Constituição é uma só, né? Só alterou, acho que algumas coisas e que a gente pesquisando, né, você vê lá quantas alterações a Constituição dos Estados Unidos já teve. Pouquíssimas, eu acho que não sei nem, permanece praticamente a original. Aqui no Brasil, a cada fração de segundo nós temos mais leis. Lei para funcionar a lei, da lei, da lei, da lei. Então, assim, no Brasil a gente não precisa de mais leis. A gente só precisa colocar para funcionar e a aplicabilidade correta das leis que já existem, né? Não existe uma ramificação, vamos fazer uma lei para funcionar, a lei, da lei, da lei. Não, a lei, ela tá lá, né? E nós não precisamos de mais leis, nós precisamos da aplicabilidade correta das leis que já existem e, principalmente, com bom senso, discernimento, né? Sem aqui entrar no mérito das inconstitucionalidades que existem dentro da própria Constituição. E eu não vou entrar nesse mérito de
tentar aqui dar uma tese, sobre inconstitucionalidade e constitucionalidade, porque eu não sou advogada, eu sou apenas estudante de direito desde 2011 e não me graduei ainda no direito, né? E não vou me graduar, porque como eu já mencionei, eu não quis fazer direito para advogar, eu não tenho vocação para ser advogada, eu não tenho estômago para ser advogada, não tenho vocação para a advocacia. Isso eu tenho plena certeza e eu já tenho assim muita convicção disso. E assim, não terminei o curso de direito, nem vou terminar. Não terminei a formação da especialização em mediação e práticas sistêmicas restaurativas, não vou terminar também. Não vou terminar também a especialização em neuroaprendizagem e nem a especialização em gestão do conhecimento e educação corporativa. Por que eu não vou terminar? Porque, como eu falei, as áreas elas estão de forma multidisciplinar e interdisciplinar interligadas. Então, mesmo que eu quisesse fazer uma monografia ou uma tese hoje, eu não poderia, porque ainda está sendo verificado muita coisa, ainda está sendo constatado muita coisa, então é impossível eu fazer uma monografia ou uma tese sobre todas essas especializações e as vezes que eu tentei terminar a graduação de Direito ali na Estácio Moreira Campos, na Aldeota, perto do apartamento da Joaquim Nabuco, 1771-301, CEP 6125120, que eu fui despejada uma rua só do apartamento, a faculdade. Que eu fui despejada de surpresa com mandado cancelado. Sem poder me defender, sem poder questionar, sem poder argumentar nem fundamentar, e com 4 medidas protetivas. Por que eu estou falando isso no dia de 35 anos da Constituição Federal Brasileira? Porque se eu, que tenho um conhecimento basiquinho mesmo, pouquinho, sobre as questões constitucionais, sobre direito civil, direito consumidor, sobre as leis trabalhistas na CLT, sobre previdenciário, sobre tributário, sobre a questão de trânsito e eleitoral, direito especializado militar e as diversas ramificações do direito especializado. Se eu, Graciane Andrade Ramalho, fui despejada de surpresa com mandado cancelado de um apartamento próprio que nunca foi alugado por falta de aluguel, sem existir nos autos processuais nada que comprovasse o aluguel, né? Nem um recibo, nem um contrato de locação, nada. Então, eu saí com a polícia desse apartamento, com um mandado que autorizava arrombamento e força policial, e o oficial de justiça chegou lá, chamou a polícia e o advogado, Edson Santana, que acompanhou lá tudo. E eu tive que simplesmente sair do nada, né? Um apartamento próprio que eu ajudei a comprar, que por direito está rolado nos processos da união estável, que como eu já falei, né? A união estável, de acordo com o artigo 1723 do novo Código de Processo Civil, ele caracteriza uma união estável quando uma relação é duradoura, ela é pública, contínua e onde é constituído família e com coabitação. Foram 16 anos, nós tínhamos filhos e está lá nos autos processuais todas as provas de documentais e tudo que precisar para poder, inclusive, né, nessa ação tem a partilha de bens. E por que eu estou falando isso hoje no dia do aniversário da Constituição? Porque se acontece inconstitucionalidades comigo, que procuro fazer tudo correto, com legitimidade, com boa fé, sem ser por meio de fraude, sem ser por meios ilícitos, arbitrários, sem ser com litigância de má-fé, acontece isso comigo. Sem ser com falsificações, aconteceu isso comigo. Então, assim, hoje, nos 35 anos de Constituição Federal Brasileira,
eu posso resumir só o que foi que eu aprendi com a Constituição brasileira, estudando constitucional. É o seguinte, eu vou tentar sintetizar em pouquíssimas palavras. A vida de quem não tem prerrogativas da OAB, foro privilegiado, imunidade parlamentar, é muito mais difícil e muito mais exaustiva. E eu sou uma pessoa otimista, né? E eu não me permito ser pessimista em relação a tudo que pode melhorar, não só no país, mas não nas leis. Nós não precisamos de mais leis, nós precisamos de pessoas que façam a aplicabilidade do direito constitucional com bom senso, discernimento, né? Porque nós vivemos num mundo onde que a persuasão capitalista por ganância, poder, ambição, oportunismo, acaba passando por cima dos direitos legítimos, assim como foi passado dos meus, e com uma Constituição tão completa, né? Tão completa, embora a gente não possa usufruir dos direitos constitucionais básicos e fundamentais, porque mediante os cerceamentos de defesa, em meio a diversos tipos de excessos e abusos de autoridade, as represálias que tudo isso fica no entorno, né? Então, assim, não é fácil ser brasileira, não, mas como eu sou brasileira, eu não desisto.